dengue, febre chikungunya e zika vírus. A dengue, agente etiológico, vírus RNA, arbovírus flavivírus, da família Flaviviridae. São 4 sorotipos conhecidos e os vetores são Aedes aegypti e Aedes albopictus. O período de incubação varia de 4 a 10 dias, mas em média são 5 a 6 dias, isso no homem. O período de transmissão, ele tem o intrínseco e o extrínseco. O intrínseco, que é o que acontece no homem, o homem transmite do primeiro dia antes dos sintomas até o sexto dia da doença. Já no período extrínseco, que acontece no vetor, a transmissão ela ocorre após 8 a 12 dias de infectado, esse mosquito, e transmite até o final de sua vida, que é de 6 a 8 semanas. As fases clínicas da dengue são fase febril, a fase crítica, que pode ter a dengue com sinais de alarme, e dengue grave, que é caracterizada por choque, hemorragia grave, disfunções graves de órgãos, e a fase de recuperação. Um caso suspeito em criança é quando ela apresenta febre de 39 a 40 graus, de 2 a 7 dias, esteve em área crítica nos últimos 14 dias. Já no adulto, ele precisa ter 2 sintomas clássicos da dengue, e também presente em área crítica e febre menor que 7 dias. E já um caso suspeito de dengue grave tem características. Tem choque na dengue grave, ou hemorragia grave, disfunções de órgãos também. E um suspeito de dengue com sinais de alarme pode ter dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hipotensão postural ou lipotimia, que é a perda da consciência, aumento progressivo do hematócrito, entre outros. E uma observação: quando a PA sistólica subtraída da PA diastólica resultar em menos de 20, essa diferença é uma pressão convergente, e se o resultado for maior que 60, é uma pressão divergente. A prova do laço, a gente faz a PA sistólica mais a PA diastólica dividido por 2. Deve-se desinsuflar o manguito num quadrado com 2,5 cm, e vai ser positivo na criança quando tiver, num tempo de 3 minutos, 10 petequias ou mais, e no adulto, em 5 minutos, 20 petequias ou mais. E uma observação aqui: essa prova do laço ela pode ser negativa em pessoas obesas e durante choque. Já a febre chikungunya, um suspeito é quando tem uma febre de início súbito, maior que 38,5 graus, e artralgia ou artrite sem outra explicação, e teve contato, teve em área de risco até 2 semanas. O vírus também é RNA do gênero alfavírus da família Togaviridae, e a incubação da chikungunya é de 3 a 7 dias, podendo variar de 1 a 12 dias. A incubação extrínseca, que acontece no vetor, acontece em 10 dias. E o mosquito ele transmite o vírus até o final de sua vida, que é de 6 a 8 semanas. O período de viremia no homem ele pode perdurar por até 10 dias. Geralmente inicia-se 2 dias antes do início dos sintomas. E a evolução ela pode ser aguda, subaguda e crônica. A evolução aguda vai ser caracterizada por poliartralgia intensa, cefaleia, mialgia de leve a moderada, exantema, náusea, vômito, poliartrite, etc., podendo durar até 14 dias. E a subaguda ela vai ser após os primeiros 10 dias e tem uma melhora na saúde geral, podendo desenvolver distúrbios vasculares periféricos, sintomas depressivos, cansaço geral e fraqueza. Pode persistir por até 3 meses. Já na evolução crônica,
da chikungunya, as manifestações têm comportamento flutuante, podendo durar até 3 anos. Há literaturas que defendem até 6 anos. Bem, e são considerados grupos de risco gestantes, pacientes com comorbidades, idosos e menores de 2 anos. E eles necessitam de acompanhamento ambulatorial até desaparecer a febre. No caso especial para as gestantes, se o risco de sofrimento fetal, se tiver risco de sofrimento fetal ou de viremia ao próximo, próximo do período do parto, é necessário acompanhamento em leito de internação. Já o Zika vírus, a maior parte tem evolução benigna e os sintomas geralmente desaparecem espontaneamente em até 7 dias. Outras transmissões, além do mosquito, tem a vertical, tem a sanguínea, transplante sexual e exposição laboratorial. É caracterizada por exantema maculopapular pruriginoso, febre intermitente, geralmente baixa, uma hiperemia conjuntival não purulenta e sem prurido, artralgia, isso até 1 mês, mialgia leve a moderada, astenia, cefaleia, e o tratamento é sintomático, né? Então, é desaconselhável também o uso de ácido acetilsalicílico e outras drogas anti-inflamatórias por conta do risco, né, de complicações hemorrágicas. O diagnóstico diferencial da dengue, zika e chikungunya são: na febre, vai ser maior que 38 graus para a dengue e para a chikungunya. Então, febre alta, maior de 38, dengue e chikungunya. A mialgia, ela vai ser intensa na dengue, vai ser moderada na zika e leve na chikungunya. Já na artralgia, com a artralgia a gente vai ter, na chikungunya vai ser intensa, na zika moderada e na dengue leve. Conjuntivite, ela está presente em 50 a 90% da zika. A cefaleia é mais intensa na dengue. A trombocitopenia é maior na dengue e é bem raro na zika. E o risco de morte é maior na dengue. Microcefalia. Microcefalia é um sinal clínico e não é uma doença. Existe um risco de atraso no desenvolvimento e no intelecto, né, podendo também desenvolver convulsões e incapacidades físicas, auditivas e visuais. A referência da medida do perímetro cefálico é utilizado o parâmetro de intergrowth. Então, um suspeito para criança a termo, a referência tem que ser nas primeiras 24 a 48 horas, a termo. Então, meninas vai ser a referência menor que 30,24 centímetros e meninos 30,54. E após 48 horas do nascimento, apenas RNs pré-termo devem ser avaliados ainda utilizando a curva de crescimento intergrowth. Então, isso vai ser feito até 64 semanas de idade gestacional, na verdade, de idade corrigida, que é a idade gestacional no nascimento, somada às semanas de vida da criança, até completar 64 em RNs pré-termos, pode ser avaliado isso após 48 horas utilizando esse parâmetro. Então, após 48 horas, crianças a termo e pós-termo devem ser medido e interpretado por meio das curvas de crescimento da OMS. E a referência é para maior de 37 semanas, né? Para meninas, 31,5, né? Se for menor que isso, é considerado risco para microcefalia. Então, 31,5 meninas e 31,9 meninos. E deve-se evitar a realização de exame neurológico nas primeiras 12 horas de vida. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune desmielinizante que causa paralisia flácida aguda ou subaguda e geralmente atinge os nervos motores. O quadro clínico tem fraqueza,
que se manifesta inicialmente nas pernas e atinge outras áreas do corpo de forma ascendente. Pode haver dor à palpação da musculatura e em casos graves, afeta o sistema respiratório e a deglutição. O diagnóstico ele é inicialmente clínico e depois o paciente passa pelo exame do líquido cefalorraquidiano. E é feita a administração intravenosa de imunoglobulina humana para estabilizar o paciente e iniciar a regressão do quadro, né, do caso. E geralmente tem evolução benigna. E acomete geralmente pessoas com alguma infecção aguda por vários vírus, por arboviroses como dengue, zika e também pelo citomegalovírus, Epstein-Barr e HIV.